Boa noite, bem-vindos a esta primeira página de 5 de maio de 1992. O destaque hoje vai para a situação em Angola. Como sabem, tem aumentado a intranquilidade no seio da comunidade estrangeira residente naquele país. O assassinato de 2 famílias portuguesas piorou a situação. Os dirigentes do MPLA e da UNITA, na disputa pela vitória nas primeiras eleições livres de Angola, começam a radicalizar a linguagem no meio de notícias sobre a existência de forças militares clandestinas e de planos de evacuação das embaixadas estrangeiras para fazer face a eventuais situações de crise. Notícias sobre atentados aos direitos humanos começam a vir ao de cima. O nosso convidado desta noite é o Ministro dos Negócios Estrangeiros da UNITA, Abel Chivucovuco, com quem tentaremos clarificar as posições da UNITA face a algumas das questões angolanas mais importantes da atualidade. Boa noite. Muito boa noite. Eu disse que era Ministro das Relações Externas dos Negócios Estrangeiros, mas o cargo formal é Secretário para os Negócios Estrangeiros. Secretário para os Negócios Estrangeiros da UNITA. Exatamente. A UNITA tem consciência de que a questão dos direitos humanos assume uma importância muito grande na comunidade internacional de hoje em dia. Eu faço-lhe uma pergunta direta: se a morte de Tito Chinguji e Wilson dos Santos foi ou não um atentado aos direitos humanos? Portanto, a UNITA, desde os primórdios do seu combate de libertação nacional, foi sempre pela democracia. E o nosso conceito de democracia inclui o respeito ao direito dos povos de se pronunciarem sobre o seu futuro. Portanto, elegerem os seus dirigentes inclui a garantia das liberdades fundamentais dos cidadãos e inclui o respeito aos direitos humanos. Portanto, lamentamos quaisquer ocorrências que possam se verificar, sobretudo em situações de guerra, em situações de conflito, e por isso é que lamentamos tudo isso e nós respeitamos os direitos humanos. Acha que Angola vive uma situação de guerra neste momento? Neste momento não, felizmente já vivemos a paz há um ano, com a assinatura dos acordos de paz, o que é uma grande realização para o povo angolano. Acontece é que a morte destes 2 ex-dirigentes da UNITA se verificou depois da assinatura dos acordos de paz, em situação, portanto, de paz em Angola. Como é que isto se compreende? Absolutamente, verificou-se depois da assinatura dos acordos de paz, decorrente das situações que envolveram as duas partes durante a fase de guerra. É mesmo por isso que instituímos uma comissão chefiada pelo vice-presidente Jeremias Chitunda, que está a pôr em claro as circunstâncias, as condições e as responsabilidades do que ocorreu. O Dr. Jorge Chavimbi já assumiu essa responsabilidade. A UNITA, como partido, e o seu dirigente assumem a responsabilidade moral de tudo o que acontece, seja em tempo de guerra como em tempo de paz no partido. Mas, para a paz interna do partido, nós procuramos instituir essa comissão para que viesse a esclarecer as circunstâncias, as ocorrências e as responsabilidades diretas. Eu sei que era amigo de Tito. Eu fui muito amigo e apreciei-o. Podemos ter diferenças aqui e acolá, mas eu apreciei-o e lamento imenso, como todos, incluindo o Dr. Savimbi, lamentam o que ocorreu. Lamentam o que ocorreu porquê? Foram fuzilados por ordem da direção da UNITA. É tudo isso que está a ser clarificado. Não foi por ordem da direção da UNITA, não foi com conhecimento da direção da UNITA. Estamos agora a clarificar, afinal, como é que isso se deu. Como é que é possível, na Jamba, numa situação de guerra, onde o Dr. Savimbi tem uma grande importância e uma personalidade muito forte sobre toda a estrutura, fazerem uma coisa destas a Tito Chinguji, desculpe lá, sem o conhecimento dele? O Dr. Savimbi é um dirigente extraordinário, com muita capacidade, com um humanismo sem limites. Mas, apesar de tudo, é um ser humano. Portanto, como ser humano, não pode, nem tem a capacidade de controlar tudo, absolutamente tudo que se pode passar numa organização. Então, corria-se o risco de qualquer pessoa querer matar outra e matava. Não seria um ser humano normal como os outros. Agora, também por questões próprias mesmo de funcionamento, todas as estruturas como a nossa tinham que funcionar com flexibilidade de comando e responsabilização dos dirigentes nos seus departamentos, nas suas instituições. Portanto, é normal que uma ou outra coisa pudesse ocorrer até que o partido, as instituições de topo, tomassem conhecimento e retificassem tudo que se pudesse passar. Portanto, a UNITA, neste momento, ainda está no momento em que não sabe o que é que se passou. Neste momento, eu deixei em Luanda que a comissão de inquérito tinha praticamente acabado de estudar, acabado de fazer toda a investigação sobre o ocorrido. E qual foi o resultado? Quero crer que a comissão ou o vice-presidente estarão a apresentar os resultados, neste momento, ao Comitê Permanente, que é uma das instâncias superiores da UNITA. Quando regressar, de certeza que vou tomar conhecimento de o que é que foi exatamente que ocorreu. Portanto, neste momento não sabe se é verdade aquilo que nos Alpuna disse, de que a responsabilidade direta era do Dr. Jonas Savimbi. Conversei preliminarmente com o vice-presidente Chitunda antes de sair de lá
e do esclarecimento que tinha, que não ainda era o resultado final do inquérito, dava-me já a esclarecer que tudo o que Zaupuna disse é falso. É falso. Agora, eu só queria esclarecer aqui duas outras questões à volta desse caso. Depois da assinatura dos acordos de Bicesse, compreende-se que a UNITA execute, né, e a morte de 2 pessoas? Nós não estamos de acordo. E é mesmo por isso que pusemos a comissão para investigar, afinal, o que é que se passou durante essa altura de vigência já dos acordos de paz, o que é que teria ocorrido, quem tem que assumir as responsabilidades diretas, se, por outro lado, nós da direção do partido e o Dr. Savimbi assumimos a responsabilidade moral, porque é a nossa organização e tudo o que os membros da UNITA fazem, seja o que for, portanto, tem que ser assumido moralmente pela direção Estou a ver e pelo que seu presidente. É um diplomata a responder a certas questões, mas ninguém compreende, por exemplo, como é que crianças, os filhos, foram mortos. Antes de diplomata, portanto, sou um ser humano. Sou um ser humano, fui companheiro do Tito, sou familiar sou familiar de alguns dos membros da família, portanto, a todos nós, não só pessoalmente, como o Dr. Savimbi, a toda a direção, fera-nos e lamentamos essa ocorrência, mas que procuramos situar no âmbito próprio, ao mesmo tempo que internamente procuramos esclarecer para que todos saibamos exatamente, afinal, o que é que se passou. Mesmo em situação de guerra, que já não era a situação de guerra, não se compreende que crianças sejam mortas por culpa do pai ou por... Sem dúvida. E, aliás, em situação de guerra, se a UNITA fosse tão má que fosse a matar pessoas e a fuzilar, não teríamos tido o apoio do povo angolano como tivemos durante a guerra. Portanto, uma guerra de guerrilhas tinha que ter o apoio das populações para poder triunfar e nós tivemos esse apoio e continuamos a ter o apoio da maioria esmagadora do povo angolano hoje. Portanto, se fôssemos tão maus, se fôssemos contra os direitos humanos, talvez tivéssemos preferido uma espécie de acomodação com o governo, como o governo pretendia no início da assinatura dos acordos de paz. Mas para nós, a questão fundamental é democracia, liberdades fundamentais, respeito aos direitos dos povos e garantia dos direitos humanos. Por isso mesmo, a UNITA tinha que respeitar e respeitou esses aspectos. Concorda que se verifiquem os cadáveres? Absolutamente. Portanto, no quadro do inquérito, tudo entra em termos de possibilidades e estamos à espera que o relatório do inquérito seja... Mas o inquérito é feito por uma comissão interna da UNITA. Em primeiro lugar, nós próprios precisamos de saber o que é que se passou para depois podermos esclarecer à comunidade angolana e à opinião pública internacional. Eu não lhe estou aqui a falar de casos como o de Vaco Lukuta, por exemplo, que tentou fugir e, se não me engano, os sul-africanos entregaram-no à UNITA, estavam numa situação de guerra, nem de outras situações que a imprensa tem relatado durante a Primeira Guerra Anticolonial e a Segunda, já depois da independência de Angola. De qualquer forma, perguntava-lhe, conhece o Dr. Manassas, um médico? Conheço e é muito meu amigo. O que é que se passa com ele? Ele foi capturado durante esta guerra. O Dr. Manassas é o diretor do Hospital Central da Jamba. Portanto, está a exercer as suas funções, está com a sua família, portanto, é um cidadão normal, livre. Não tem nada de especial nesse caso. É que consta que ele há tempos foi autorizado a ir a Luanda e depois de uma tentativa de ligar para Lisboa foi mandado regressar à Jamba. E isso não faz parte das campanhas habituais. Aliás, quase que faz um bocado parte da natureza do ser da UNITA de fazer face a campanhas. E não nos admira. Partidos marxistas-leninistas, como foi o governo de Angola, em todo o lado do mundo, tiveram uma certa primazia em estabelecer mecanismos de intoxicação e mecanismos de desinformação. Uma coisa são campanhas e outra coisa é a realidade do que se passa. Portanto, somos cidadãos livres, todos os membros da UNITA o são, porque nós combatemos para isso. Estes primeiros minutos desta nossa conversa resultam apenas de campanhas, é? Resultam, de um lado, de campanhas e, do outro lado, de ocorrências que podem se situar no quadro de guerra que ocorreu em Angola. Portanto, isto a propósito dos atentados aos direitos humanos. Mas, como sabe, os direitos humanos não se restringem só ao direito à vida, mas também ao direito à circulação. Por que é que a UNITA continua até hoje a proibir a visita à Jamba ou às zonas em que controlava durante a guerra? Ou à saída de famílias? Eu penso que é errado pensar-se assim. Nunca, até em tempos de guerra, eu penso que há personalidades portuguesas que sempre visitaram a Jamba. Nós tivemos lá permanentemente instituições internacionais, como a Cruz Vermelha, como outras instituições internacionais. Portanto, nunca houve proibição. Aliás, fomos sempre uma sociedade aberta. Mas e mesmo atualmente, militares da UNITA ou militantes da UNITA, com as suas famílias, querem se deslocar para o leste de Angola, ou para Luanda, ou para o norte, que estarão proibidos de o fazer. Não existe nem sequer uma família proibida. Não existe. Aceita uma comissão de verificação dos direitos humanos na Jamba?
Nós até tivemos discussões há pouco tempo com a Amnistia Internacional e pedimos que a Amnistia Internacional vá a Jamba. Tudo o que nós estamos a pedir é que nos ajudem no programa de reinserção das pessoas na vida normal. Portanto, as pessoas que vêm da Jamba precisam de programas de instalação. As pessoas têm que encontrar um mínimo de acomodação, casas, etc, etc. E todos são livres. Aliás, nós queremos mesmo que todos regressem às suas casas. E há uma ansiedade total a esse nível. A situação em Angola, como sabe melhor que eu, é bastante complicada. O facto de não haver uma extensão da administração central a certas zonas de Angola não vai prejudicar as eleições? Bom, por um lado, a extensão da administração central, como princípio, foi estabelecido pelos acordos de paz, dos quais a UNITA é subscritora. O que significa que a UNITA comprometeu-se a que fosse feita a extensão da administração com o governo. Podemos relatar que nós estamos bastante satisfeitos com a forma como tem decorrido, porque Angola tem 364 municipalidades. Dessas municipalidades, na altura da assinatura dos acordos de paz, a UNITA controlava mais de 200. Ora, neste momento, a UNITA só está com 11 municipalidades. Em todas as outras foi feita a extensão da administração. Estamos no processo, estamos em cooperação com o governo para fazermos a extensão da administração nas restantes 11 municipalidades. E quero crer que neste momento já nem devem ser 11, porque saí de Luanda já há quase uma semana e em pouco tempo vamos terminar a extensão da administração. Então esse processo está a decorrer bem? Absolutamente. Eu queria que comentasse aqui afirmações de Holden Roberto, o líder da FNLA, em entrevista ao Expresso, a um semanário português, a dizer que as eleições poderão não ser livres na medida em que existe um governo que é o do MPLA e não um governo de transição, e esse governo é árbitro e também é jogador. Ele dizia também que há regiões fora do controle administrativo, que era o caso que estávamos a referir, que há gente armada por todo lado, em Angola, sem controle, e que o recenseamento está muito atrasado. Nós pensamos que não será ao acaso que as eleições serão livres e justas. Todos os angolanos, todos os partidos e o governo e as Nações Unidas, que estão a servir de assessoramento técnico, devem fazer esforços no sentido de criarmos as condições. Nós consideramos que não é preciso que haja governo de transição para haver eleições livres e justas. Em Cabo Verde não houve governo de transição, em São Tomé não houve governo de transição, os próprios governos foram de partidos que também fizeram parte do jogo, e por isso nós pensamos que não é o problema. Lógico, queremos que todos participem para que façamos com que as condições estejam reunidas. Então, acredito que as eleições vão decorrer bem? Nós queremos ou temos que fazer para que as eleições corram bem. Neste momento também estamos preocupados que há alguns atrasos. Quais? O governo ainda não instituiu a Diretoria-Geral das Eleições, que é o órgão que vai, de forma prática, fazer com que elas se realizem. Neste momento ainda não temos o Conselho Nacional Eleitoral e todos os mecanismos ao nível provincial e local. Mas o registro eleitoral já há não acordo começou. sobre a composição do Conselho Nacional Sem Eleitoral. dúvida. Todos os aspectos teóricos, participamos no quadro da bipartidária e da multipartidária, em estabelecermos o quadro jurídico-legal onde tudo isso vai se realizar. Mas é preciso passarmos de palavras para ações. É bom anunciar a data das eleições. É bom demonstrar vontade de o fazer. 29 de setembro ou 30? 29 e 30 de setembro. São Portanto, 2 é bom, dias? Absolutamente, 2 dias. Um presencial e outra... Não, será em simultâneo. Será em simultâneo. Mas, como dizia, é bom anunciar isso. Mas é necessário levar a cabo todas as tarefas, desenvolver a atividade prática para que isso se faça. Portanto, estamos preocupados, por exemplo, com o atraso do registro eleitoral. Queremos que inicie o mais rapidamente possível. Mas também pensamos que há outros fatores positivos à volta disso tudo. Queremos encorajar o governo, queremos todos participar no sentido de realizarmos as tarefas necessárias para que as eleições sejam, mesmo no dia 30 e 29, e que sejam livres e justas. Está a demonstrar aqui uma certa abertura política, mesmo em relação ao governo de Luanda. No entanto, eu queria que esclarecesse aqui os telespectadores portugueses porque é que a UNITA põe reticências à votação dos imigrantes nestas eleições. Bom, portanto, a abertura política nós sempre tivemos. Aos angolanos que residem no estrangeiro. A abertura política nós sempre tivemos, porque fomos nós que buscamos as negociações com o governo, o quadro de reconciliação nacional progressiva porque começa agora e vai para além das eleições, e pensamos que não poderia ser de outra forma. Tinha que haver abertura para o quadro de democracia que nós combatemos por ele e que conseguimos realizar. Quanto à minha pergunta agora, dos imigrantes. Quanto à vossa pergunta, está estabelecido na lei eleitoral que os angolanos vão participar nas eleições legislativas. Não vão participar na votação para as presidenciais, mas vão participar nas legislativas. Lógico,
estabeleceu-se em comum acordo, e aliás foi a UNITA que se bateu para que os angolanos na diáspora pudessem votar. Estabelecemos um sistema que é misto equilibrado e que vai estabelecer 3 deputados para as comunidades angolanas no exterior. Portanto, pensamos que a esse nível estamos satisfeitos. O Abel Chivucovuco, que está aqui à minha frente, foi uma das personalidades que há relativamente pouco tempo acusou oficiais portugueses, das Forças Armadas Portuguesas, de no ambaliciarem oficiais da UNITA para abandonarem a UNITA, acusando de parcialidade elementos do governo português presentes em Angola. Portanto, mantém essa afirmação? Houve um quadro geral de ocorrências que se verificaram durante uma certa etapa, mas discutimos, e eu ainda estive cá em Portugal esses dias e aproveitei discutir com o seu primeiro-ministro, Cavaco Silva, com o Dr. Durão Barroso, e passamos em revista todo o quadro de relações entre a UNITA e o governo português. Confirma que houvesse essas tentativas de aliciamento? Portanto, neste momento estamos satisfeitos do quadro geral do nosso relacionamento com o governo português, porque ultrapassamos todas essas dificuldades. Aliás, consideramos que é muito importante reforçar o papel de Portugal no quadro da aplicação dos acordos de paz, onde Portugal não só ajudou os angolanos a resolver o conflito, encontrando um quadro específico de acordo, mas também tem ajudado o processo de paz que está a decorrer na qualidade de observador. E pensamos que foi útil. Foram úteis as discussões que eu tive com o Primeiro-Ministro Cavaco Silva, com o Dr. Durão Barroso, que ajudaram-nos a esclarecer muitas coisas. Esteve com o Primeiro-Ministro, com o Presidente da República e com o Secretário de Estado, Durão Barroso. Exatamente. Pode-nos esclarecer aqui quais eram os problemas que existiam entre a UNITA e o governo português e que foram resolvidos agora? Portanto, nós pensamos que o mais importante é o facto de termos identificado a natureza desses problemas, termos encontrado vias de resolver esses problemas e termos criado em perspectiva os mecanismos para podermos abordar tudo que possa vir a ocorrer como dificuldades de relacionamento. Porque os povos como tal, o povo português e o povo angolano, sempre amaram-se. Portanto, cabe às direções em Angola e o governo em Portugal, portanto, encontrarem vias para que esse sentimento de irmandade possa encontrar veículo de realização. Portanto, para nós o mais importante não é olharmos para aquilo que foram as dificuldades que podemos ter tido há 2 meses, há 1 ano, há 2 anos, mas criarmos melhor perspectiva para a realização dos nossos povos. O senhor, como secretário para os negócios estrangeiros da UNITA, pode daqui tentar esclarecer pelo menos um ponto que tenha sido resolvido nesta visita a Portugal. Um dos exemplos, por exemplo, que eu dou é, no quadro mesmo de ocorrências que foram se realizando, houve, do plano individual, determinados oficiais portugueses que talvez não se comportaram da forma como deviam, mas agradecemos a justificação que Portugal nos deu, que foi no quadro individual, não institucional. E por isso pensamos que não é questão de comportamentos individuais que deve dificultar o relacionamento entre instituições. E por isso vamos valorizar aquilo que é positivo para podermos encontrar melhores perspectivas para o futuro. A UNITA pretende com certeza ganhar eleições e acredita que as vai ganhar. Quais são os fundamentos que tem para isso? Muito rapidamente. Portanto, há 2 níveis. Primeiro, a constatação do apoio que a UNITA tem e as grandes visitas que o Dr. Savimbi tem feito. E recentemente a UIS, a província do UIS, que anteriormente era essencialmente apoiante da FNLA e que hoje é apoiante da UNITA, em Luanda, em Benguela, onde o Dr. Savimbi esteve no sábado. Portanto, a nossa constatação o demonstra. E, por outro lado, uma avaliação de quais serão os grandes temas para a campanha eleitoral em Angola. Primeiro, é o fator quem combateu e fez com que os cubanos saíssem do nosso país. Segundo, é o facto de quem foi o precursor da democracia em Angola. E recordamos que, há menos de 2 anos, o presidente José Eduardo dos Santos dizia que democracia não era uma tradição dos povos africanos. E nós dizíamos que não. Tínhamos que realizar a democracia. E para o povo, não é uma tradição dos povos africanos. Portanto, tudo isso tem que ser realizado. Eu quero crer que os povos europeus, os povos americanos, não foram democratas desde a sua gênese. Tiveram que optar e realizar. Portanto, também nós pensamos que optamos e vamos realizar. E para o povo angolano, a UNITA trouxe a democracia e a liberdade. E há questões também de ordem económico-social, descontentamento, etc. Aliás, há uma regra que tem alguma dimensão internacional que indica que os partidos únicos perdem sempre as primeiras eleições. Portanto, é muito difícil. Um governo de 16 anos, com as dificuldades e a falta de realizações que houve em Angola, portanto, poder passar. E neste momento a UNITA está assegurada que ganha as eleições presidenciais e vamos ganhar as legislativas. Ainda não está assegurado, mas se há uma regra que ensina que os partidos únicos costumam perder, também há outra que ensina, outra lição que se tira da história, é de que quem ganha as eleições não vai ter uma vida muito fácil.
Aliás, veja-se a situação em São Tomé, que vocês com certeza observaram nos últimos tempos. Seria idealismo excessivo pensarmos que depois de ganharmos as eleições tudo vai ser fácil. Não. Se perder... Primeiro é que consideramos que a nossa perspectiva de futuro e de reconciliação nacional faz com que a UNITA ganhe as eleições presidenciais e legislativas para poder garantir estabilidade institucional e, por outro lado, poder ter o seu programa político, econômico e social votado, mas para a governação vamos fazê-lo de forma abrangente, apelando para o governo personalidades de outros partidos, incluindo do MPLA, portanto, aqueles que considerarmos que reúnem o mínimo de requisitos: patriotismo, competência, honestidade e uma certa moralidade para fazerem parte do governo. Lógico, vamos pedir só que aceitem o nosso programa político, econômico e social. Está aqui a aliciar dirigentes do MPLA neste momento? Não estou a aliciar, estou a estabelecer só aquilo que é a política da UNITA. Portanto, vamos governar com participação de todos os cidadãos para o bem da reconciliação nacional e para a maximização da utilização de todos os recursos humanos nacionais. Estes são os objetivos que aponta para o futuro. No entanto, neste momento há muitos receios. Notícias de que as embaixadas estrangeiras acreditadas em Luanda têm planos de evacuação porque há dúvidas sobre a reação dos partidos que perderem as eleições. Portanto, eu penso que é um exagero pensar-se nesses termos. Em termos de evacuação, não evacuação. O facto mesmo de termos conseguido manter a paz estes 10 meses, havia gente que dizia que esses indivíduos, depois de terem lutado 16 anos, não saberão realizar a paz. Mas conseguimos, o que é um fator bastante bom. Mas não há receios de, caso a UNITA perca eleições, não reage? Se a UNITA perder essas eleições, se a UNITA perder as eleições, será um forte partido de oposição, e garanto-lhe que será um forte partido de oposição. Para que é este exército de reserva que a UNITA mantém? Penso que o exército de reserva é apenas imaginação fértil de indivíduos que nessa altura não têm outra forma de poderem atacar a UNITA. Eu não acredito 20 mil homens passarem despercebidos. O que é isso? Até não seria possível. Para 20 mil homens é preciso uma logística bastante movimentada. E hoje, no mundo de hoje, os americanos têm satélites, veriam a logística, veriam esses 20 mil homens. Portanto, isso não passa da imaginação fértil de muita gente que quer o mal para Angola. Não é outra coisa. Abel Chivucovuco, nós vamos aqui fazer um intervalo nesta primeira página e vamos voltar dentro de alguns minutos. Até já.